Olá, queridos. Eu quero iniciar essa semana falando sobre 3 coisas com vocês. Eu quero falar sobre paternidade, divindade e autoridade. Sabemos que existe o nosso Pai, que é o Pai maior, que nos criou, que criou a terra, o céu, o mar, os répteis, os peixes, o homem, a mulher, enfim. Acredito eu que a maioria de nós somos pais e mães. Mães essas que são pais também, né? E sabemos que como pais nós queremos o melhor para os nossos filhos. E o nosso Deus, o nosso Pai, Ele quer sempre o melhor para nós, amém? E a palavra hoje se encontra em Gênesis 1:26, que diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? Palavra forte e que tem muito a contribuir. Essa semana, a semana que o Senhor colocou no meu coração sobre paternidade, sobre domínio, sobre autoridade. Eu quero dizer a vocês que Deus nos criou, criou o homem e criou a mulher. Mas Ele nos criou, em geral, para que a gente tenha domínio. Domínio sobre as coisas, domínio sobre a situação, domínio da nossa alma cretina. Por que eu falo alma cretina? Porque ela ela tende a fazer sempre o que não agrada a Deus. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, do erro, né? Do que falamos que não agrada a Deus, da forma que caminhamos, mas a nossa alma cretina ela tem sempre a aflorar. Ela tem sempre a nos colocar em situações complicadas. A gente perdeu o controle. E nós temos que ter esse domínio sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, sobre a nossa boca, sobre o nosso pensar, sobre o nosso agir. Nós temos que ter esse domínio, esse autocontrole. Amém? E Deus, quando Ele criou o homem, Ele disse que o homem tinha que ter domínio sobre todas as coisas, né? E quando Ele criou a mulher, eu acredito que Ele viu que era uma coisa muito boa criar a mulher. Porque, digamos que, na palavra do Senhor, fala que o homem é o cabeça da casa, mas a mulher, no meu pensamento, a mulher é o pescoço. Porque a cabeça, ela só olha para onde o pescoço quer. Porque nós mulheres, foi uma coisa muito inteligente que Deus criou. Queridos, desculpem, mas é só para descontrair. Mas é verdade, tá? Porque a mulher é a coluna da casa. E a palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica a tua casa, certo? Então é isso. A cabeça olha para onde o pescoço quer que olhe. Amém? E assim, nós temos que parar de nos sentir pequeno, fraco, vazios, que não podemos falar, que Deus está numa caixinha guardada e que aí nós vamos lá só quando a gente precisa. Não. Então, o Espírito Santo, ele está conosco a todo momento. Ele é nosso amigão, ele é nosso colega, sabe? Ele tá andando com a gente lado a lado. E aí nós temos que abrir a nossa boca para profetizar coisas boas, sabe? Para ter autoridade para falar assim, ó, Senhor, eu não aceito essa situação na minha vida. Eu declaro uma semana de vitória na minha vida. Porque o nosso Pai, ele te deu autoridade para isso. Ele te deu domínio sobre isso. Você tem que ter domínio sobre a situação. Existe um propósito, existe uma promessa para você, mas tem que existir seu 50%, amigo. Viu? Tem que existir o seu 50%. Por quê? Existem vários tipos de milagre. Eu já falei anteriormente sobre isso. Existe o milagre gradativo, existe o milagre imediato, mas existe um milagre participativo, que precisa do seu 50%, tá? Porque às vezes na nossa vida acontecem situações que talvez a proposta que o
Senhor coloca na sua vida não é tão boa. O lugar que Ele te colocou não é tão bom. O emprego que Ele te colocou não é tão bom. Mas o propósito é bom. E é isso que interessa. A proposta pode não ser boa, mas o propósito é bom, tá? Então, se o propósito é bom, você tem que dar o seu 50% para que ele aconteça na sua vida. Queridos, eu quero dizer para vocês que existem promessas nas nossas vidas que ainda não foram ativadas porque de nós mesmos. Porque a gente tem que caminhar em direção a essa promessa. Nós temos que fazer com que elas sejam ativadas nas nossas vidas. E como? Como? Com seu domínio, com a sua autoridade, com a sua boca, você declarar, tá? Você dobrar os seus joelhos e chegar até o Pai. Porque nós, queridos, nós temos livre acesso com o Pai, tá? Ele é o nosso pai, ele é o nosso paizinho, ele nos pega no colo. Na casa do seu pai você tem liberdade. Você tem liberdade para abrir geladeira, você tem liberdade para botar o pé no sofá, você tem liberdade para chegar, sabe? Para abraçar. Então com o nosso pai não é diferente o nosso pai do céu. Nós temos que ter liberdade com ele, intimidade com ele. Como? É a partir da oração, tá? É a partir do jejum, é a partir do momento que você age. Oração são a junção de duas palavras, orar e ação. Então, a partir do momento que você ora, tem a ação. Então, ele nos criou para que dominar as coisas, dominar a situação, tá? Conforme segundo a vontade dele, claro, tá? Porque ele sonda os nossos corações. Então, que possamos ter autoridade e força para dominar a situação. Nós temos que ter a autoridade de abrir a nossa boca e dizer que não aceita essa situação, tá? Caminhar em direção à promessa, né, segundo o propósito dele, porém, a gente tem que contribuir com os nossos 50%, né? Vamos parar de ser mimimi, de ser chorão, de achar que a gente não pode, que não temos forças, que não tem... Tá, ele tá fazendo a parte dele, mas e a sua? E a sua? Como é que faz? Tá? Vai existir coisas para te desafiar. Jó era um homem fiel, reto, segundo o coração do Senhor. Mas ele foi desafiado. Tá? E antes mesmo que Satanás tocasse na vida de Jó, ele foi pedir permissão para Deus. E Deus desafiou. Deus desafiou. Satanás falou, vai lá que quem desafia você sou eu. Pode ir lá, tocar. Só não toca na vida dele. Toca em tudo nele, menos na vida dele. E assim Satanás fez. Só que o que aconteceu? Quebrou a cara. Quebrou a cara. Será que hoje, Deus pode desafiar Satanás para tocar em nós e ele ter a convicção, a certeza de que vamos permanecer firmes e fiéis? Então, queridos, que você tenha domínio, que você saiba que você tem um Pai que é maior, acima de todas as coisas, que é Ele que luta por nós, é Ele que guerreia por nós, mas precisa do seu 50%. Precisa da sua disposição, do seu autocontrole, da sua autoridade. Amém? Que possamos ser pai para os nossos filhos como Ele é o nosso Pai. Tá? Declarar sobre a vida dos nossos filhos que os nossos filhos vai ser prósperos, que os nossos filhos é inteligente, parar de jogar palavras negativas, palavras malditas sobre a vida dos nossos filhos, tá? Porque o futuro dos nossos filhos também depende de nós, também depende da nossa autoridade, da gente declarar que ele vai ter um futuro grandioso. Grandioso. Eu já disse aqui outra vez que humildade não significa você se sentir pequeno, você se sentir o menor. Deus levantou o menor. Davi era o menor da casa. Era o menor. Então, para de se sentir o menor. Eu não posso, eu não consigo. Não, você tem a autoridade sobre as coisas aqui dessa terra. Você pode levantar a sua voz, a sua mão e declarar vitória na sua vida. Vamos usar o que o Senhor nos deu, que é domínio,
autoridade. E existe uma paternidade que está acima de nós, que é Ele. Porque dele e por Ele são todas as coisas. Então, amém? Que essa semana seja uma semana vitoriosa, que possamos declarar vitória, bênçãos em nossa vida. Vamos usar o que o nosso Pai, nós somos filhos do Rei. Então, automaticamente, somos príncipes e princesas. E nós temos domínio sobre a situação, autoridade. Como eu acabei de falar, a proposta pode não ser boa para você, mas o propósito é bom para você. O lugar que ele te colocou pode não ser bom, tá? Mas o fim, a vitória, eu tenho certeza que é maravilhosa. Então, vamos caminhar em direção à vitória, à promessa. E não é só assim, não, né? Que ele vai fazer tudo, não. Precisa do seu 50%, amém? Beijo grande no coração de vocês. Vamos caminhar segundo o coração do nosso Deus, do nosso Pai. Vamos entender que somos filhos do Rei, que nós temos autoridade sobre a situação, que nós temos domínio sobre a situação. A partir do momento que clamarmos, dobrarmos o nosso joelho em direção a Ele e pedir a Ele que nos dê força. E declare, queridos, declare que seja uma semana de vitória na sua vida. Amém? Beijo grande, que Deus abençoe a família de cada um e a vida de vocês grandemente, viu? Beijo.